Se segura aí na cadeira que a gente tem muita notícia para falar. Hoje a gente já começa aqui com o reajuste salarial de professores proposto por Zema, que foi aprovada em comissão na ALMG. Exatamente isso. Zema já conseguindo aumentos salariais para professores. Próxima notícia aqui, pessoal. O STF, por unanimidade, acaba de aceitar a denúncia contra Felipe Martins e demais acusados aí pelo suposto golpe de Estado. Exatamente, o STF, né, formando unanimidade, ou seja, todos os ministros votaram para aceitar a denúncia tanto do Felipe Martins quanto dos demais acusados aí pelo suposto golpe de Estado. Além disso, pessoal, falando de internacional agora, Trump diz que não tem planos de demitir o presidente do Banco Central americano, mas quer juros mais baixos. Ontem, não sei se você lembra, ele disse que estava com vontade de demitir o presidente do Banco Central americano. As bolsas derreteram, né? O dólar deu uma disparada, mas ele voltou atrás e falou agora que não tem planos de demitir o presidente do Banco Central. Outra notícia que eu trago aqui: ministros têm conduta pronta para caso de confusão. Exatamente isso. O desembargador, né, o ex-desembargador, que é o advogado atual do Felipe Martins, já atacou e ofendeu aí o STF em tribuna em julgamento anterior. Então os ministros meio que se blindaram, fizeram um acordão aí para reagir à altura. Próxima notícia aqui: a mudança de tom de Fux, né, na comparação com o julgamento sobre Bolsonaro, tá, pessoal? Você vai ficar estarrecido aqui com o que o Fux falou ontem na audiência. Além disso, um advogado simplesmente interrompe a fala do Moraes sem qualquer tipo de medo ou restrição. Vou trazer o vídeo aqui para você, você vai ficar assustado com a coragem desse advogado. Além disso, pessoal, muitas outras notícias, então já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Sem mais delongas, aqui já vamos para a nossa primeira notícia do dia. E a gente já começa aqui com o reajuste salarial de professores proposto por Zema, aprovado em comissão na ALMG. O projeto do governador prevê reajuste aí de 5,26% para a educação básica em Minas Gerais, tá, pessoal? Então, Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou em primeiro turno parecer favorável ao projeto do Zema, que propõe 5,26% de reajuste salarial para a educação básica. A votação ocorreu em reunião do colegiado na manhã desta terça-feira, né, ontem. Ainda na terça, o projeto passará também pela Comissão de Administração Pública, de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Se avançar nos colegiados, pode ir para a votação de primeiro turno do plenário. Então tá aí, Zema buscando reajuste aí para os professores do ensino básico de Minas Gerais. Próxima notícia aqui, pessoal: o STF, por unanimidade, acaba de aceitar a denúncia contra Felipe Martins e demais acusados por suposto golpe de Estado. A turma, por unanimidade, verificou estarem presentes os requisitos e recebeu a denúncia oferecida pela PGR. Vamos ouvir resultado, aqui. A turma, por unanimidade, no julgamento do mérito da PET 12.100, recebimento de denúncia do núcleo 2, verificou estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 41 e 395 do Código de Processo Penal e recebeu integralmente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Fernando de Souza Oliveira, Felipe Garcia Martins Ferreira, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes, Silvinei Vasques. E também, em razão do término da análise deste recebimento de denúncia, cancelo a sessão extraordinária agendado para amanhã, às 8 horas. E declaro encerrada a sessão, desejando uma boa tarde a todos. Aí, pessoal, então o STF aqui, por unanimidade, né, acabou de aceitar então a denúncia contra Felipe Martins e demais réus. Pessoal, próxima notícia aqui:
Trump diz que não tem planos de demitir o presidente do Banco Central americano, mas quer juros mais baixos. Então, Jerome Powell tem sido ameaçado de demissão por conta da política monetária do Fed, que tem desagradado o presidente Trump, né? Então, ele afirmou na terça-feira que não tem plano de demitir o Jerome Powell, mas disse que quer que as taxas de juros sejam mais baixas. Não tem intenção de demiti-lo. Gostaria que ele fosse um pouco mais ativo em termos de sua ideia de reduzir as taxas de juros. Está aqui, pessoal, o Trump e o Jerome Powell, né, presidente do Fed americano, tá? Então, com esses custos tendendo tão bem para baixo, exatamente o que eu previ que eles fariam, quase não pode haver inflação, mas pode haver uma desaceleração da economia, a menos que o senhor too late, ou seja, tarde demais, né, em inglês, um grande perdedor reduza as taxas de juro agora, escreveu Trump. A declaração se soma a outras críticas recentes de Trump ao Powell, ao que tem ameaçado de demissão por conta da política monetária do Fed. Na sexta-feira, o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca chegou a dizer que o desligamento está sendo estudado pela equipe do republicano. Aí, pessoal, ontem as bolsas americanas caíram depois que o Trump disse que está havendo uma forma de demitir Jerome Powell, tá? Próxima notícia aqui, da blogueira da Globo, né, falando aqui que ministros têm conduta pronta para caso de confusão, tá? O ex-desembargador, né, que é o advogado do Felipe Martins, já ofendeu o STF da tribuna em julgamento anterior. Vamos ouvir aqui. Para vocês entenderem, né, o clima de tensão, essa celeridade que a Camila citou aí está impressionando, né? Estou tentando contato aqui com os ministros que estão acompanhando lá dentro da sessão da primeira turma um comentário, porque é o seguinte, o Supremo decidiu se preparar para tudo, para o que viesse e o que não viesse. Os ministros fizeram uma reunião prévia, duas, não foi uma, foram várias, na verdade, né? Hoje, inclusive, o julgamento começou mais tarde por conta de conversas. Esse ex-desembargador mencionado pela Camila, era muito esperado que ele fizesse uma confusão, fizesse um drama, como fez no julgamento, por exemplo, da primeira leva de réus, tá? Acusados de participação na tentativa de golpe do 8 de janeiro. Ele participou do primeiro, com as pessoas que foram presas lá com a mão na massa, né, na cena do crime. Este ex-desembargador, usou a tribuna não para defender o seu cliente, mas para atacar o Supremo Tribunal Federal. Depois foi preso. Então, o histórico sugeriu. A primeira turma tinha um roteiro traçado para o caso de confusão. Em várias reuniões, os ministros sentaram para discutir o que fazer, já que Barroso teve de dar ordem de prisão para ele, como citou a Camila no julgamento anterior, este sobre Jair Messias Bolsonaro. No fim das contas, ele se manteve dentro do script pela primeira vez, fez uma defesa efetiva de seu cliente, que é o ex-assessor internacional de Bolsonaro, Felipe Martins. Ele apresentou pontos ali, disse que era um rapaz brilhante que estava pagando um preço por ser assessor de Bolsonaro. Os ministros voltando aí às preliminares, a gente vai acompanhando. Deve ter um intervalo já, pouco depois do meio-dia, assim que se esgotarem essas questões apresentadas pela defesa. Os ministros estão adotando aí também alguma celeridade. Era esperado muito drama, não teve. Pessoal, mesmo com a defesa excepcional, né, do doutor Sebastião, mesmo assim, passaram por cima e indiciaram como réu o Felipe Martins, né? A mudança de tom de Fux na comparação com o julgamento sobre Bolsonaro. Então, o ministro divergiu da maioria da primeira turma em um dos tópicos, mas adotou um discurso menos enfático sobre a investigação do golpe, tá, pessoal? Então, o ministro Luiz Fux foi mais comedido em suas divergências com a maioria da primeira turma, no julgamento da denúncia contra o Núcleo 2 da trama golpista, em comparação com a primeira sessão, né? O colegiado tornou réus ontem mais 6 acusados de envolvimento na conspiração para manter o Jair Bolsonaro no poder, tá? E em 26 de março, ministros aceitaram denúncia contra o ex-presidente e mais 7 integrantes do chamado núcleo crucial do golpe. Antes de analisarem a denúncia,
da PGR ontem, né, os magistrados da primeira turma se pronunciaram sobre alegações de irregularidade no processo apresentado pelas defesas. O colegiado rejeitou praticamente todas as defesas por unanimidade, com exceção de uma, a respeito da competência da turma no julgamento do golpe. Nenhum dos integrantes ocupa mais cargos públicos, mas o que se decidiu em março de 25 foi que eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública. Daí a minha indicação que a competência deveria ser do plenário, sustentou Fux. Está aí, pessoal. Fux visivelmente está incomodado, né, com, na verdade, essas decisões fora do rito, fora do que tem que ser, né? Obviamente ele está incomodado como um juiz de carreira. Pessoal, próxima notícia aqui, sem medo do Alexandre de Moraes, advogado interrompe ele no meio da fala. Vamos ouvir aqui. Esse agora até sem maiores dúvidas em relação à materialidade, em relação à autoria, todos vamos nos debruçar durante a instrução processual penal, uma vez que o próprio, hoje já réu, o denunciado e réu Jair Messias Bolsonaro, logo após o recebimento da denúncia por essa turma, em entrevista coletiva, disse que realmente recebeu a minuta do golpe, manuseou a minuta do golpe, analisou porque estaria pretendendo ou iria pensar sobre um estado, decretação de estado de sítio ou estado de defesa. Mas o que importa é que não há mais dúvida de que essa minuta que a Procuradoria imputa como minuta do golpe, e foi apreendida nos autos, ela passou de mão em mão, chegando inclusive ao presidente da República. No dia 6/12... Consulta o eminente relator. Eminente ministro, Vossa Excelência muito bem disse há instantes atrás sobre a questão da materialidade como requisito inicial para apurar e os indícios. Mas com relação à minuta que Vossa Excelência faz referência agora, salvo se nós passamos batido de toda a análise que fizemos do processo ao longo de todo esse tempo, em qual parte do processo está essa minuta do golpe? Nós vamos chegar lá. Ela não está, é a do Marucide. Nós vamos chegar lá. Não. Tá? Ok, só para deixar claro. Obrigado, senhor presidente. No dia... Tá aí, pessoal. Então, o advogado de defesa Felipe Martins diz que em momento nenhum viu minuta de golpe dentro do processo, tá? Aí, pessoal. Então, chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta aí o que você está achando desse julgamento, você que está acompanhando aqui pelas nossas redes, a gente está postando tudo aí no dia a dia, me conta aí o que você está achando, no que vai dar esse julgamento do golpe de 8 de janeiro, ok? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.